Eu vejo muitas pessoas arrumando pessoas para te levar para mendigar, para levar você para fazer coisa errada, levar você para pecar, levar você para tantos lugares, porque quando nós queremos pessoas para carregar para o pecado, arruma fácil. O difícil é arrumar pessoas que te carregam para próximo de Jesus, ou seja, aqueles amigos eram de ouro. Amém, pessoal? Não se intimidaram com um bloqueio na porta, com a quantidade de pessoas que estavam naquela porta. Pai amado, Pai querido, quero agradecer, meu Deus, ao Senhor pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, pela oportunidade de estar aqui na sua casa, meu Deus, nesse dia 9 de junho. Meu Deus, nós estamos praticamente um terço do mês já se passou. E eu sei, eu acredito, eu profetizo, meu Pai, eu prego, possuo e pratico que será o melhor mês das nossas vidas. Meu Deus, um mês que nós estamos, meu Pai, cobertos e revestidos de Isaías 54, meu Deus. O crescimento abundante, o progresso, a glória, o crescimento dobrado está neste mês, está sobre nós, sobre o povo do Ministério Mudança de Vida. E que cada um, meu Deus, seja cheio, tomado, meu Pai, pelo Teu Espírito. E veja o tamanho da Tua glória, o tamanho do Teu poder, aquilo que o Senhor está fazendo no Ministério Mudança de Vida. Meu Deus, que ninguém se perca, ou jogue fora, ou desperdice aquilo que o Senhor está falando, está fazendo, meu Deus, nas nossas vidas. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado. Meu Deus, a Tua presença de nós nos perdoe, Pai querido. Eu peço, meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, meu Pai, do nosso povo. Meu Pai, tem misericórdia, meu Pai, dos nossos membros, obreiros, crianças, jovens, líderes. Meu Deus, aqueles que estão aqui, Senhor, na Tua casa, aqueles que estão chegando e aqueles que estão pela transmissão, meu Deus. Eu abençoo a vida, eu consagro a vida de cada um e peço, meu Deus, que o Senhor venha operar algo novo hoje aqui. Eu peço novo, meu Pai, que o nosso povo já entre, meu Deus, com o coração aberto e faminto pela Tua operação, pelo Teu poder, meu Deus. E quero ordenar que se há uma carga, se há um espírito que se levantou contra nós, contra a igreja, contra o ministério, mudança de vida, colocando sentimentos, pensamentos, travando mentes e corações, empedrando, cauterizando, amarrando, acorrentando, bloqueando, travando o entendimento, a nossa vida, a nossa família. Eu quero ordenar agora, onde você estiver, escondido, alojado no ministério, nas mentes, nos corações, na casa dessa pessoa, meu Deus, no trabalho dessa pessoa, você que está ao redor, ao derredor, você que está roubando, travando, amarrando, bloqueando, adoentando, você que está distraindo, achatando, entristecendo, roubando, você que está cegando, colocando essa surdez espiritual, colocando as amarras na boca, na língua, essa preguiça, esse sono, todo sono, cansaço, toda mornidão, dificuldade no orar, no falar, no louvar, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia e saia, em o nome do Senhor Jesus. Receba a paz que vem de Jesus Cristo nesse momento. Receba a paz, receba a alegria,
Receba a fome, a vontade de falar, de orar. Veja que todo aquele cansaço, aquela trava, veja que aquela encurvatura, aquela dificuldade de se mover, aquela dificuldade no orar, de abrir a sua boca e fechar os seus olhos e louvar a Deus, ela saiu. Receba paz, receba alegria. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É a alegria que você precisa ter. É a fome, é o fogo que vem do Espírito. Eu declaro uma igreja incendiada. Uma igreja incendiada. Eu abençoo, meu Pai, esta reunião. Eu abençoo, meu Pai, este culto. Eu abençoo, meu Deus, todos aqueles que estão aqui. Meu Deus, e que tudo que for realizado aqui hoje, meu Deus, que todas as palavras, que todo o louvor, toda a mensagem, meu Deus, que chegue na vida desta pessoa, no coração dela, de forma revelada. Meu Deus, que ela não venha saber viver de outra maneira, mas que hoje se faça uma risca no chão, um divisor de águas nessa reunião, do antes e o depois, meu Deus, em todas as áreas, principalmente, meu Deus, no espiritual, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu sou mais que vencedor. E eu posso tudo naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Repita comigo, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Fala, muito boa noite para você. Eu abençoo a sua vida e eu declaro este vinho novo na sua vida. Eu declaro que você vai beber do melhor vinho e tudo que você botar as suas mãos prosperará. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode sentar por um momento. Graças a Deus. É assim, pessoal. A gente vai se derramando e quando vê, o culto acabou e a gente está aqui ainda. Porque ficar na presença de Deus, quando você está na presença de Deus, isso aqui tem que jogar fora. Você está entendendo, pessoal? Relógio. Você não pode olhar mais para o tempo. A Bíblia diz, repita comigo, não se apresse de sair da minha presença. Não saia, não se apresse em sair na minha presença. Abra sua Bíblia no livro de Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava lá. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte de cima, a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé deles, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Paramos um pouco aqui. Novamente, Deus nos traz em paralelos de 2 meses, 2 histórias de paralítico. Amém, pessoal? Paralítico de Listra e agora nós estamos falando desse paralítico em Cafarnaum. E é interessante que Deus está mostrando que os paralíticos, eles precisam estar no lugar certo. O problema é que muitos paralíticos querem esperar que a bênção chegue até a sua casa,
chegue até o seu trabalho. Ao invés de você vir procurar a bênção, porque aquele que procura, aquele que acha. Aquele que bate, a porta é aberta. E até um paralítico, ele consegue chegar aonde ele quer, quando ele quer. Amém, pessoal? E aqui a gente está falando de um paralítico literal. O homem era paralítico. Havia uma maca e ele precisava ser carregado. É para mostrar que quando nós queremos algo, nós fazemos acontecer. E uma das coisas que eu pego já no início dessa palavra é a união no mesmo propósito. Quando nós estamos unidos em um mesmo propósito, como nós aqui estamos unidos na casa do Pai, buscando Deus, respostas, definições, resultados, tem que ser assim no seu trabalho, no seu casamento. E ainda nós falamos de Salmo 133. Como é lindo! Bota o Salmo 133, versículo 1. Então, assim, nós estamos falando sucessivamente. Como é bom, agradável quando os irmãos convivem, repita comigo, em união. Como é bom, como é agradável. E quando você pega essa palavra agradável, você vai lembrar também o quê? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam moldados para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque é isso que Deus tem para você. Fala, é isso que Deus tem para mim. Uma boa, agradável e perfeita. Então o Senhor sempre quer o melhor para nós. E este paralítico, ele conseguiu arrumar pessoas para levar ele para perto de Jesus. Eu vejo muitas pessoas arrumando pessoas para te levar para mendigar, para levar você para fazer coisa errada, levar você para pecar, levar você para tantos lugares, porque quando nós queremos pessoas para carregar para o pecado, arruma fácil. O difícil é arrumar pessoas que te carregam para próximo de Jesus, ou seja, aqueles amigos eram de ouro. Amém, pessoal? Não se intimidaram com um bloqueio na porta, com a quantidade de pessoas que estavam naquela porta. Eles não olharam, ixi, está cheio hoje, vou voltar mais tarde. Como a gente muitas vezes faz num restaurante, né? Está muito cheio, né? Isso acontece muito no Dia das Mães, não no Café com Palavra. Mas nas outras churrascarias está lá a fila na porta da frente. Aqui não, a gente tem lugar para todo mundo. E aonde eu quero chegar, pessoal? Um problema, sempre uma situação que te impede de se aproximar de Jesus, ela sempre vai estar lá, sempre um problema que te impede de se aproximar de Jesus. O diabo sempre vai colocar um empecilho. Problema dentro de casa, problema de logística, um problema de falta de transporte, um problema de falta de dinheiro. Eu ainda falava na oração às 17 horas hoje, como eu acho bonito pessoas ousadas, que não ficam se vitimizando. E mesmo quando não tem dinheiro, arruma um irmão que mora perto dela, vai na cara de pau e fala, irmão, pode passar aqui para ir na igreja com você? Quem já fez isso, pessoal? Já pegou carona com o irmão? Hã? Às vezes a gente passa um tempo pegando carona com o irmão e qual o problema? O problema é que muitos têm tanto orgulho e dependência de imagem que preferem não pedir. E ao invés de focar no resultado, focar que Deus exalta o humilde, aquele que realmente passa por cima de tudo, porque quer Deus. Nenhum daqueles homens se preocuparam de quem era a casa, se podia levantar alguém no telhado, ou se aquele telhado aguentaria 4, 5 homens de uma maca. Ninguém ficou perguntando o que pode ou não pode, o que vai acontecer, se vai cair, se não vai, se Jesus, o que vão falar? Eu vou interromper a pregação de Jesus, Jesus estava pregando. Meu Deus, que ousadia é essa, sem interromper a pregação de Jesus? Olha,
nós ainda temos uma palavra profética desse ano. Quando Maria falou para Jesus, o vinho acabou, ele disse: o que tem a ver com isso, mulher? O que eu tenho a ver? Minha hora não chegou ainda. E mesmo assim ela passou por cima de aparentemente uma negativa e disse: faça tudo o que ele mandar. Ou seja, você consegue parar Jesus. Você consegue parar, isso a gente vê também a mulher no fluxo de sangue também. Ele parou quando tirou a virtude dele. Bartimeu, a mesma coisa. Nós podemos parar Jesus quando nós temos atos de fé agressivos. Jesus sempre vai parar. Jesus parou e observou a viúva quando levou a moeda. Foi ou não foi? Porque foi a melhor oferta que ela tinha. Você sempre vai fazer Jesus parar e gerar milagres quando você ter e ativar e praticar uma fé agressiva. Jesus quer ver pessoas agressivas espiritualmente. Pessoas que não ficam lá esperando. Será? Vamos fazer uma pergunta simples, pessoal. Será que só tinha ele de paralítico ali? Sim ou não, pessoal? A gente não sabe, mas é óbvio que não. Sempre aonde Jesus está, eles levavam os enfermos, os leprosos, os cegos, os surdos, né, os paralíticos, porque era uma terra de paralítico, né? Israel estava numa paralisia espiritual. Uma paralisia espiritual leva a uma paralisia física, leva a uma paralisia financeira. Amém, pessoal? Então, no momento que aqueles 5 homens, porque eu tenho que incluir esse paralítico, viram a dificuldade de entrar naquela casa, eles não esperaram, porque eu tenho certeza que as pessoas vão a falar: o que você está fazendo? Espera Jesus acabar, você vai ser curado. Espera, ei, dá um tempinho aqui, rapaz. Ou você não está vendo que você vai atrapalhar a palavra? E o problema é que nós damos muita importância com o que os outros estão falando. Quantos não vêm na igreja porque um dia alguém não te deu bom dia, boa tarde, boa noite? Ou algum dia alguém não foi tão educado dentro da nave? Ou alguma coisa aconteceu? Tem muitas pessoas que ficam muito ligadas à opinião das pessoas, esperando que todos venham bater palmas quando você entrar, estenda um tapete vermelho e fala: oh, parabéns, o José chegou, a Maria chegou, o Joaquim, o Chiquinho, o Zezinho, fulano, Beltrano. Não, isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque talvez você não saiba, mas aqui é um hospital espiritual. E muitas vezes você vai encontrar o quê? Pessoas doentes. Num hospital você não vai lá encontrar uma pessoa saudável. Ninguém vai para um hospital se está bem. Amém, pessoal? Então, as pessoas vão aqui para a igreja porque estão doentes espiritualmente. E essa doença espiritual te gera uma doença financeira, doenças emocionais, doenças conjugais, doenças na saúde, doenças na família. Sempre vai começar com as doenças espirituais. E casa perfeitamente com aquilo que Jesus, ele disse: meu filho, os seus pecados estão perdoados. É interessante quando Jesus fala os seus pecados estão perdoados. Porque Jesus estava trabalhando com aquelas pessoas de dentro para fora. Jesus, ele fala de intenção e motivação. E aqueles fariseus, eles começaram a remoer, questionar, mas eu vou até ler essa parte para você. Começaram a remoer, questionar, né? Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados? A não ser somente Deus. Jesus recebeu
Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O problema de muitas pessoas que ficam remoendo sentimentos. E as pessoas que vivem por sentimentos são pessoas que não pensam. Sempre dão lugar ao sentimento, tomam as suas decisões por sentimento e os resultados também vêm através das decisões pelos sentimentos. Então, se nós não rompermos, como nós lemos a palavra de Pérez e Zerá, nós não vamos ver um novo amanhecer. Amém, pessoal? E precisamos romper, precisamos perdoar, precisamos entender: eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sou, o centro das atenções. Não, ninguém está falando de você. E não é porque você não é importante, você é muito importante para mim, para o ministério e para Deus. Mas uma palavra não está sendo direcionada a você. A palavra é aqueles que querem mudar, que crê na palavra. Lembra a frase de Paulo? Ele viu que ele estava pronto para a obra de Deus e pronto para crer. E ali aconteceu o milagre. E aquele homem pulou e começou a andar como se tivesse feito a vida toda. Então você precisa o que há? Deus sempre está pronto para te abençoar. É você que precisa estar pronto para ser abençoado. Amém, pessoal? Então, eu que preciso estar pronto para ser abençoado, que jeito? Coração. E Jesus disse: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico. Disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Muitas pessoas ainda ficam mais preocupadas com os procedimentos. Querem sempre questionar o de fora para dentro. E não entenderam o que Jesus estava falando. Jesus, ele foi na causa. Aqueles mestres da lei estavam focados no efeito. Jesus, quando ele chega, e quando nós chegamos aqui, ou melhor, quando você chega na igreja, quando você chega, entrega a sua vida a Jesus, a primeira coisa que o Senhor ele quer mudar é o seu coração, não é o seu financeiro. E antes que você fala: bispo, mas Jesus é abundante, mas Salomão foi abundante, ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, prosperidade, eu quero dinheiro. Não, o dinheiro é consequência. Porque quando você realmente conhece a Jesus, você entende qual é o verdadeiro tesouro. Amém? Você não vai ficar mais olhando para a conta bancária, para a sua carteira, para o seu bolso, para a sua garagem, para o seu guarda-roupa. Você vai olhar para o seu coração e aquilo que realmente preenche. Jesus entendeu e nos ensinou. E ensinou todos aqueles que estavam lá e está nos ensinando hoje novamente que o problema maior era o coração. E quando você resolve os pecados do coração, você começa a andar em todas as áreas da sua vida. Até me emociona. O Senhor começa a andar em todas as áreas da sua vida. Porque igual a bispa falou um dia, ter Jesus na vida economiza. É de graça e economiza. Porque quanto mais de Jesus você tem, menos viagem você quer fazer, menos compras você quer fazer, menos carros você quer trocar, né? Menos roupa você quer comprar, menos lugares você quer frequentar, porque você não quer perder o verdadeiro amor, o verdadeiro tesouro que é Jesus Cristo. Nós precisamos encontrar o nosso verdadeiro tesouro. Jesus estava dizendo: o seu verdadeiro tesouro sou eu. E quando você é curado das paralisias,
Os primeiros que precisam ver e testemunhar o seu testemunho é na sua casa. Levante, pegue a sua maca e vá para casa. Os primeiros que precisam ser beneficiados e enxergar que você não é mais um paralítico é dentro da sua casa. E é por isso que eu falo tanto, nós precisamos evangelizar e ser as melhores pessoas dentro da nossa casa. Porque quem quer salvar a sua casa aqui, pessoal? Todos nós levantamos a mão. Mas será que quando nós realmente somos curados das paralisias, nós vamos sempre honrar aqueles que estão dentro da nossa casa? Será que quando você pega, coloca para mim no Salmo 127 e depois no 128, será que nós estamos realmente entendendo a importância de mostrar e levar e beneficiar aqueles que estão dentro da minha casa, dentro da nossa casa? Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se não for o Senhor, o que adianta você guardar? Tem pessoas que têm 15, 20, 30 seguranças e escorregam no banheiro e morrem. É o Senhor que protege. Coloca no segundo, por gentileza. Versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. É interessante falar de sono, que eu já recebi 2 testemunhos na semana passada, né, de pessoas recebendo Pix de pagamento enquanto dorme. Quem já aconteceu isso aqui, pessoal? Tá dormindo e o cara tá mandando pagamento para você. É isso que é ser um Eliaquim, um cara abundante. Enquanto é que eu não quero chamar aqui, mas tem 2 pessoas que ainda mandou, bispo, olha aqui, ó, mandou para mim o comprovante, enquanto eu durmo, Deus tá trabalhando por mim. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem em sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Coloca no 128 agora. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. E no 128, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Repita comigo. Eu sou feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Você, marido, coloca a mão no ombro da sua esposa e fala: você é uma videira frutífera dentro da nossa casa. Aí, ó, calma, que não é um encontro de casal. Já começou a dar um clima aqui. Calma, pessoal. Só no sábado às 15 horas. Continua. Sua mulher será... 4. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Eu gosto muito no versículo 6. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Veja os filhos, ou seja, o Senhor te vai dar muitos anos de vida. Longanimidade, o Senhor vai te dar muitos anos, o Senhor vai esticar os seus anos, abençoar a sua vida. Finalizando, ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, e estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Eu acredito no que o Senhor está fazendo aqui. Quando nós pegamos Isaías 54, o Senhor está dizendo: cante, mulher estéril. Você que nunca teve filhos, você terá filho mais do que aquelas que têm marido. Limpe os terrenos.
Amplie as tendas, fiquem bem as estacas, estique as cordas. A sua família está em pleno crescimento. E ele continua, né? E você não, e vai ser esquecido a vergonha da sua juventude, a indignidade da sua viuvez. Assim, então é uma palavra de crescimento abundante. Eu vejo o Senhor falando. E o Senhor está nos mostrando, Ele quer curar, Ele quer levantar, Ele quer que esta área da sua vida, e hoje nós falamos do Reunião do Melhor da Terra, Ele é aqui. Então assim, o Senhor quer que você ande, que você caminhe, que você não viva mais essa paralisia financeira. Inclusive, quero trazer aqui hoje, né, a dona Helena, né, a minha amiga, cadê ela? Chega a mulher, e a Gabi, né, que vai contar um lindo testemunho, porque ela, sim, já viveu muitas situações financeiras, mas por muito tempo foi paralítica, né, em muitas áreas, na realidade todas, né, dona Helena? Já comecei antes de você chegar, o testemunho aqui. Gabi, você abençoe. Vem cá um pouquinho. Chega pertinho aqui, ó. Aqui, dona Helena. Fica aqui, Gabi, fica aqui, ó. Pode ficar aqui, ó. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou começar meu testemunho, bispo, bem antes, um pouquinho antes, porque eu casei com 19 anos. Com 23 anos, eu me vi com uma filha, a Maiara. E de lá para cá, eu casei muito cedo, e eu casei com uma pessoa que só trocou de casa, me fazia que eu era a mãe. Entendeu? Era tudo na mão, eu comprava tudo, eu fazia tudo. Então, isso daí eu fui carregando isso por 26 anos. E aí eu fui orando a Deus, nasceu a Gabi, depois veio o Juninho, e continuou a mesma coisa. Um pouquinho nervosa, que falar aqui é um pouco difícil. Aí foi... Fala, testemunho quando você estiver falando comigo só. Que dá medo quando olha para esse povo. Parece até curioso. Vocês estão curiosos, gente? É. Aí foi passando os anos, eu com medo de tomar decisões, com 3 filhos, e passou muitos e muitos anos, e aí se passaram 26 anos, e eu não conseguia sobreviver, porque ele não conseguia sustentar a casa sozinho, eu tinha que ir também à luta cedo, até para dar um bom estudo para eles. Dona Helena, me fala uma coisa. Vamos começar dentro de casa. Como era o seu casamento? É um casamento que eu acordava às 6 da manhã, ele acordava às 9. Eu acordava às 6, colocava eles na escola, ia na academia, quando eu voltava às 9 da academia, 8h30, 9 horas, o dia para ele estava raiando, começando. E foi assim por muitos anos. Passou, mas e o resultado? Como era dentro de casa ali? O resultado eu pagando, eu correndo atrás de tudo. Porque aí a responsabilidade, eu falei, Senhor, o Senhor me confiou eles 3 em minhas mãos. Então, eu vou dar conta dos 3. Eu era casada, mas, ao mesmo tempo, era como se eu fosse uma solteira, uma mãe solteira de 3 filhos. Brigas eu evitava. Porque, quando eu conheci Jesus, a Gabriele tinha 2 aninhos. Eu não aprendi muito. Eu fui aprender chegando aqui. De 8 anos para cá, que eu fui conhecer o verdadeiro Deus. Mas o que eu aprendi era ficar um pouquinho calada. Aí eu ficava calada. Entendeu? Você falou para mim, dona Helena, que por muito tempo faltou muita coisa. Sim. Vergonha, dívidas, muitas. Cheques devolvidos, humilhação no mercado, no armário, nome sujo. Fala um pouco para a gente sobre como era o financeiro. Eu fiquei com o meu nome limpo um tempo, depois que eu casei, depois sujou. Aí eu limpei por 1 ano e meio, foi quando eu consegui financiar o apartamento. Aí depois sujou, e desse sujou,
eu finalizei agora em 2022. Então, foi um período de 22 anos de nome sujo. 22 anos, Sim. faltando muita coisa. E faltando coisas, sem ter um cartão para comprar nada, sem ter nada, tudo era no dinheiro, não tinha crédito, nem eu e nem ele. Até que um contador, que a gente tinha uma empresa, falou para mim, um dos dois tem que ter o nome limpo. E entre ele e você, eu prefiro você. Mas mesmo assim, se eu não fizesse essas coisas para ele, eu era ruim, eu não era a mulher dele, eu não era a esposa, eu não era nada. Entendeu? E eu que atrasava a vida dele. E tudo era sobre mim. Aí, até que um dia que ele falou, tudo que eu fizer errado, vai ter que ter um responsável, e eu vou responsabilizar você. Aí eu falei para ele, não, Deus, para mim já deu. Aí eu comecei a orar a Deus para vir o meu divórcio. E Deus fez. Isso aconteceu. E aí depois você, quando conheceu, lembro quando você chegou na igreja, a gente até conversou, né? As coisas estavam mais difíceis do que nunca. Sim. Já tinha acontecido, né, o divórcio. E eu lembro que a senhora não tinha como pagar a conta da escola, né? Não. As contas do apartamento, carro, não tinha carro, faltava muita coisa ali dentro de casa. Assim, porque ele não supria, não era o provedor dentro de casa. Então sim, faltou muita coisa. Sim, faltou muita coisa. É assim, a gente sempre teve uma fábrica, eu sou representante, eu trabalho com etiquetas, e a gente tinha a fábrica de etiqueta de sintético. Vende muito, tanto é que eu vendo isso muito até hoje. Só que eu não sabia o quanto eu vendia e eu passava para as mãos dele. Então, ele que tomava conta, ele era um saco sem fundo. Então, para ele pagar os 4 funcionários que tinha e pagar assim, tipo, aluguel a cada 3 meses, que ele deixava atrasar, aí atrasava dentro de casa. Aí, quando eu falava para ele, não tenho o que comer, ele falava, então eu vou separar um dinheiro, você vai no mercado. Mas não era aquela compra grande. E tem coisas que vai cansando. Não, mas me fala uma coisa, quando você chegou, me fala como foi esse início dessa restauração. Aí, quando foi em 2016, no meio do ano, no dia do meu aniversário mesmo, eu falei para ele, ou você sai de casa, eu fico com os 4, assumo o apartamento, ou você fica com os 4, assume tudo. Aí, porque eu falei, eu sobrevivo sozinha, com farinha, com feijão, com ovo, eu sobrevivo. E você dá conta dos 3. E mais o do apartamento que eu não aceito perder. Aí ele falou, não, eu saio. Aí ele saiu. Mas isso eu já estava orando há 3 anos para isso acontecer. E aí ele saiu e eu fiquei com eles e o apartamento. 3 prestações atrasadas, pagando uma, ficando 2, porque 2 não ia para a justiça. E quando foi em outubro, eu recebi um oficial de justiça me marcando a vistoria do perito para vir fazer a perícia para ir para leilão. Ali eu quase desmaiei na frente dele. Aí ele falou, a senhora não recebeu um documento falando que era para a senhora ir em juiz acertar o condomínio? Eu falei, não. Ele falou assim, quem é Jonas? Eu falei, meu ex-marido. Ele falou, ele recebeu. Aí eu liguei para ele falou, eu joguei no lixo um documento. Aí eu falei, tá bom. Aí eu desliguei, assinei, aí depois eu fui orar, chorando muito. A Maiara, minha filha, veio e me ajudou muito, porque nós 2 conseguimos pagar em 20 dias 36.800. O síndico estava de olho no meu apartamento. Ele falou que não ia me dar desconto nenhum para mim pagar à vista. E aí eu financiei, não podia atrasar, porque se eu atrasasse uma parcela, aí o juiz ia fazer tudo de novo. Ia me cobrar tudo de novo. Certo. Quando começou a dizimar, a senhora começou a dizimar e ofertar e as coisas começaram a parar de sumir e quebrar na sua vida. Pode falar. Quando eu cheguei aqui,
porque ele não deixava, ele sabia tudo que eu ia receber das vendas que eu fazia. Eu era a única representante que ele tinha na fábrica. Eu dava contas de 100% de lá. E aí ele sabia de tudo, então eu não podia tirar dízimo, oferta, eu não podia tirar nada. Aí depois vamos esquecer ele um pouquinho. Agora acabou ele, morreu, enterramos ele. Cadê esse homem, gente? Não, Batendo nesse cara. Eu só estou falando assim, Jesus. eu só estou falando para o senhor entender. Depois que ele saiu. E a senhora saiu, tomou a frente, isso, assumiu a sua posição de provedora, sim, autoridade espiritual sim, dentro de casa, que eu sei que não foi fácil, não, com os filhos, 3 filhos já adolescentes, sim, né? Com a cabeça, às vezes, meio virada, indo para um outro lado, sim, e a senhora começou a assumir essa posição. sim. E Deus começou a te honrar Começou a me dentro honrar. da sua empresa. E sempre quando eu entrava aqui, a bispa pregava na segunda, nas quarta-feiras, e eu falava, Deus, como que eu vou começar a limpar um nome que só no Bradesco está em 100 mil? Como que eu vou fazer? Só no Bradesco estava em 100 Só no mil Bradesco reais. estava 100 mil Fora reais. dívida do apartamento, sem carro, né? sem carro, sem carro, sem nada. sem nada, Nada. e ainda começando do zero. Começando do zero, porque eu do apartamento era sempre 2, que eu pagava uma, e até eu fui orando, fui dizimando, fui colocando a minha vida em ordem com Deus, aí foi fluindo as coisas. Foi fluindo, coloquei o apartamento em ordem, só que eu não podia atrasar o condomínio. Eu pagava, a Maiara pagava uma prestação, eu pagava o condomínio e mais o acordo que eu tinha feito. E isso Deus foi fluindo, e graças a Deus, passei. Conseguiu aquele primeiro carro. Consegui, né? aquele primeiro carro Passou de um amigo ainda, meu. Passou para a mocinha Maiara. aqui. Ah, para outra? Para outra. E aí passou para ela e depois a senhora foi para investir em outro. Aí eu fui investir no outro, assim, um dia eu fiz uma venda, eu ganhei 10% do valor de comissão, foi assim, 10%. Eu fui na concessionária, eu e a Dilma. Aí o rapaz olhou para nós assim, falou, gente, essas a daí... Dilma é irmã, pelo amor de Deus, não vamos confundir, não. Aí ele olhou assim para nós, o que essas duas querem aqui, olhando o carro zero, né? Mas eu fui, entrei. Aí ele deu o valor para mim. Falou, ó, você dá esse valor de entrada e as 48 dessas prestações aqui. Aí eu trouxe o papel, chamei o bispo Anderson, falei, bispo, olha, é isso aqui. Aí ele falou que eu já tinha trazido um outro, ele falou, não compra esse não. Aí ele falou, esse aqui pode comprar. Esse aqui. Aqui na igreja, gente, por isso que eu falo. Olha, eu falo com os Eliaquins, eles mandam mensagem, até esses dias mandaram um Eliaquim mandando para mim, ó, bispo, se você falar para usar cueca azul, eu vou usar. Você falou usar cueca vermelha, eu falei, mas assim, a gente até consultor automotivo nós somos aqui, você percebeu, né? E o bispo falou, não, esse aqui não é bom. Não, eu trouxe um carro para ele de um valor... Não precisa falar as marcas, tá? Sim, falou, não, esse aqui não, esse tá caro. E a prestação ficou muito alta, tem muitos juros aí. Aí, depois que eu fui ver esse zero, aí ele falou, esse aqui pode, esse aqui está dentro do valor. Esse a gente aprova. E engraçado, bispo, que eu sempre tive no meu coração, depois que eu cheguei aqui, primeiro fazer para Deus fazer para nós. Sempre. Não eu pegar e falar, Deus faz para mim primeiro. Não, eu sempre fiz o de Deus primeiro. E eu fiz uma venda e eu ganhei assim exatamente os 10% do valor do carro. Aí eu falei, Jesus, se eu guardar esse aqui, até eu ajuntar, vai demorar. Então eu vou ofertar esse daqui e eu quero essa entrada aqui para mim dar no meu carro. E Deus me deu. Deus abriu a porta. Deus me deu 2 vendas, me deu um cliente só. E a senhora, não precisa falar as áreas, tá, dona Helena? Mas a senhora entendeu o que é ser um Eliaquim. Sim. O que ser um mantenedor, uma coluna no reino. Sim. E eu vi por muitas e muitas vezes, pessoal, ela deu a comissão toda, e ela faz vendas grandes, muito grandes, e ela dava a comissão inteira, porque ela falava, não, eu quero mexer no mundo espiritual, eu quero que Deus me favoreça. Como foi esse entendimento e a prática, a execução disso? Bispo, é que eu sempre, depois que eu entrei aqui, eu conheci muito a Deus, que eu não conhecia. A gente passa por vários ministérios, mas não prega o que se prega aqui.
Então, eu aprendi muito com a bispa em ofertar, fazer primeiro para o reino. Entendeu? Entre eu pagar uma conta e fazer meu dízimo e minha oferta, eu faço o meu dízimo e a minha oferta. E o que mudou para a senhora depois que começou a ter esse entendimento? Mudou tudo, porque aí eu comecei eu mesmo sustentar a minha casa sozinha. A Gabi trabalha, o Juninho trabalha, mas eu não pego nada deles, é para eles, né? E o Juninho está na fase de faculdade ainda, e é que eu não peço nada. Mas, graças a Deus, Deus tem me ajudado, porque sempre eu faço oferta pelas minhas vendas, eu falo, Jesus, me dá uma venda, que eu vou pegar esse valor e vou ofertar pelas minhas vendas, pelos meus clientes que eu tenho. Ofertante radical. Sim. Pagou. Quitou todo o apartamento. Quitei o apartamento. Eu lembro ainda no dia que ela mandou mensagem, bispo, é a última parcela. Sim. É a última, e ela estava tão feliz. Ela falou, é a última parcela. Parecia que nunca ia chegar, né, dona Helena? 20 de junho. Foi a última de 2020, na pandemia. Na pandemia, eu estava com 4 prestações. E na pandemia, eu paguei as 4 prestações. Quitou o apartamento. E parti para o meu carro. Quitou o carro. Sim. Quitou o carro. Pessoal, viajou para Israel. Viajei para Israel. Foi uma viagem de sonho. E eu vi assim... Como foi, dona Helena? Nossa, não já tem preparando explicação. o coração para o pessoal aí, aqui não foi. Não tem explicação, gente. Tem que ir. Não dá para explicar o que é lá, aquele Rio Jordão, o que é você passear lá onde Jesus andou. O que eu mais... E sempre a bispa falava, né? Não é uma viagem turística, é espiritual. É espiritual. E como a bispa fez a diferença em todo lugar, culto, reunião. E foi um momento único, assim, uma viagem única. Eu falei, eu tenho que ir, Deus, porque vai que a bispa demora aí 10 anos para fazer outra. Então... eu tenho que ir nessa, Jesus. E era oração. Deus não vai fechar a conta, não vai fechar lá. E Deus me mostrou eu andando em Israel. Eu falei, então eu vou. Se Deus mostra, Deus faz. E eu fui. E você conseguiu realizar o seu sonho? Sim, eu consegui realizar o meu sonho. Hoje, você pode dizer para essa pessoa que ter um entendimento e praticar a palavra, se vestir, né, desse propósito, desse privilégio, né, de ser um Eliaquim, realizou todos os seus sonhos? Sim, bispo, porque eu comecei a ser um Eliaquim lá da cozinha com 1 quilo. Isso é muito importante. Todas as minhas compras vinham 1 quilo, aí subiu para 2. Aí um dia eu ouvi a voz de Deus, você pode fazer mais. Você pode comprar uma caixa. E eu falei para o senhor uma vez que eu tenho muito medo de fazer contas. E aí eu falei, Senhor, aí eu trouxe uma caixa, aí com 6 quilos. Aí hoje eu trago com 12 quilos. E eu falei, Jesus, é de 12 para mais. Pessoal, vocês prestaram atenção? Às vezes a gente quer que tudo esteja perfeito. Sim. Não, eu já mentalizo, não, eu quero ser aquele que vai descarregar um pallet de cesta básica, né? 200, 500 quilos de carne. Mas às vezes o que eu posso agora, o que é 1 quilo? 1 quilo do que a senhora trouxe? Manteiga. Um pote de manteiga de 1 quilo. 1 quilo. Eu vou trazer 1 quilo, 1 quilo de café, 1 quilo de arroz. Eu vou trazer 1 quilo. Eu começo com aquilo que eu tenho e Deus vai me abençoar. Não, nunca vai estar tudo perfeito. Mas como eu já falei algumas vezes, né, o feito é melhor que o perfeito. É melhor você fazer, né, e ser com a melhor intenção possível. Porque Deus aceita. Porque começou dali 1 quilo. Sim, 1 e depois a senhora só cresceu. Só cresci. Foi 2 quilos, 3 quilos. Aí teve um dia que eu entreguei 6 quilos. Aí eu falei, não, agora eu vou levar de caixa fechada. Isso, pessoal, isso faz tempo. Hoje, ela ajuda em 3 áreas da igreja, né? 3 áreas da igreja. No lanche dos evangelismos da noite de quinta-feira, eu faço parte. Faz também outras áreas, na escolinha também, né? Na cozinha. Na cozinha. E assim, sempre quando precisa, quando tem uma oportunidade, ela está lá.
e ela assume as áreas, inclusive da compra do metro quadrado. Sim, eu vou fazer. Das cadeiras. Né? Dessas cadeiras eu fiz. Então, assim, ela está escondendo o jogo, pessoal. Você não sabe que ela é uma ofertante, uma doadora radical, e eu sei. Né? E por causa desses passos de fé, Deus está abençoando ela. Sim, né? Graças a Deus. Eu estava, a presbítera Glaucinete até deu risada de mim um dia, porque no mês de março, janeiro, fevereiro, março é um pouco difícil o mercado, lá no nosso setor. Aí eu falei, Jesus, a minha conta não vai fechar esse mês. Aí eu falei, um dia de manhã, eu sentei no chão, falei, Jesus, senta aqui. Aí eu falei, Jesus, senta aqui, vamos conversar. Olha aqui, eu faço todo mês, está aqui no meu bolso, a lista de tudo que eu tenho que pagar, data por data e o nome do que eu vou pagar. Eu falei, olha a minha lista, Jesus, não vai fechar. E foi assim, impressionante, bispo, que eu orei na minha casa, eu falei, eu vou trabalhar, Jesus. O Senhor vai na minha frente. Eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que vai vir. Eu desci no elevador, fui até o meu carro. A hora que eu apertei o alarme do carro, meu celular tocou. Aí eu olhei, o meu cliente de BH me dando bom dia. Eu falei, obrigada, Jesus, já chegou o meu socorro. Chegou na hora certa. Chegou. Aí ele me fez a encomenda dele, e aí ele falou assim, de quanto que eu vou fazer o Pix? Aí eu falei, era o valor que eu precisava. Eu pedi, era mais, mas eu falei, eu vou pedir só o que eu preciso. Eu falei, faz desse valor aqui. Mas para o final de semana eu te peço outro valor. E eu fechei o meu mês. Amém. E ali eu vi assim, o Deus agir na minha vida assim, imediato. Né? E foi uma bênção. E eu só tenho que agradecer. Gabi, me fala uma coisa. Você, tendo essa visão, né, de tudo que você viveu, viu sua mãe vivendo, e toda essa mudança, o posicionamento na fé, dentro de casa, financeiro, o que você resumiria falando hoje na visão de filha dentro de casa? A visão que eu tenho é que o nosso posicionamento quanto filho depende do posicionamento quanto mãe, né, dela, no caso, porque o meu pai não se posicionou ainda, mas que vai depender muito do posicionamento quanto pai e quanto mãe, porque eu vou trilhar os passos dela, até que eu tenha um entendimento daquilo que eu preciso fazer. E se eu tenho um pai e uma mãe que não se posiciona, eu também não vou me posicionar. Se eu tenho um pai e uma mãe que brinca, eu também vou brincar. Que um pai e uma mãe que não tem temor, eu também não vou ter temor. Então, a partir do momento que ela se posicionou e entendeu o peso que ela tem sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, isso muda completamente a minha visão, o meu temor e a minha fé. Porque eu vou trilhar os passos que ela está trilhando. Inclusive, é algo que a Gabi superou, que ela tinha um bloqueio. Ela tinha um bloqueio com a dona Helena, né? E depois, hoje... Só vai resolver isso aqui. Só um pouquinho, gente. Bispo, era assim, a gente tinha um bloqueio, porque eu nunca ouvi falar assim nesse toque. O toque da Gabi é de ficar abraçada, agarrada, essas coisas. Eu nunca tive isso. Nem de pai e de mãe, eu não cresci assim. Sim. Não, a senhora deu o que ela tinha. Inclusive, a senhora disse que na sua época era como se diz, né, pessoal, no bico da botina, né? Sim, ele olhava, já está tudo bem. E aí, a Gabi, ela só chorava, e eu achava que eu comprando coisas para a Gabi, presente, essas coisas, roupa, sapato, tudo, eu estava agradando a Gabi, eu estava ajudando. Mas eu não estava ajudando. Não supria, o que ela né? queria era um abraço meu, e eu não sabia, eu não me atentei para isso. Sim. Entendeu? Porque eu não tinha aprendido isso. Sim, não tinha essa consciência, esse entendimento. Não tinha. Inclusive, ó, pessoal, a gente vai lembrando, né? Esses dentes bonitos dela, conta um pouquinho disso. Que a senhora esqueceu eu cheguei de contar. Aqui, eu não tinha dente. E era verdade, colado. não tinha mesmo. É verdade, eu não tinha. E eu andava com o vidrinho de cola, porque eles caíam, eles quebravam. Até que um dia eu fui comer, mordi e engoli. Aí eu fui correndo para o dentista para ele Você imagina a humilhação, pessoal. E eu sei que isso aqui é um desafio que muitas pessoas vivem.
sempre andando com a colinha, Sim. caso solte, caso Sim. aconteça alguma coisa. Eu Era uma andava. humilhação. Era. Aí um dia uma colega minha falou, vamos tomar um lanche? Eu falei, não, eu não vou. Eu vou almoçar com a Dilma. Não, mas vamos. Aí eu fui. E para mim comer esse lanche, eu não conseguia comer, com o dente solto, com medo de engolir, sabe? Era muita humilhação, assim. Mas passou. E Deus fez uma restauração, e olha os dentão dela, ó, bonito. Essa parte é uma das partes que a gente começou a ser trabalhada, né? Das 5 linguagens do amor. A linguagem do amor da minha mãe é presente. A minha é toque. Então chocava, porque o que ela me dava eu não recebia. E o que eu precisava, ela não sabia que eu precisava. É verdade. Então, aí depois que a gente foi entendendo, foi sendo trabalhada, aí acertou e alinhou essa E esse parte. posicionamento no dízimo e oferta, Gabi, fala um pouquinho sobre isso. Quando você começou a ver as coisas mudar dentro de casa, quando ela se posicionou. Porque dentro de casa a gente tinha arroz, às vezes tinha feijão, às vezes não tinha, e tinha ovo. Eu gosto muito, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a partir do momento que ela se posicionou financeiramente como dizimista e como ofertante, foi quando a gente começou a ter bolacha, a gente começou a ter mistura dentro de casa. O básico a gente não tinha. Você viu que interessante, pessoal? Quando ela se posicionou no dízimo e na oferta, ela gastou, vamos colocar assim, ela tirou dela, devolvendo para Deus, na teoria, né? No preto e no branco, tá lá, vai faltar. E começou a entrar. É ao contrário. Não parece que é um milagre? Não, é obediência, é princípio. Quando você honra o princípio te honra. E quando você começou, veio bolacha, começou a comprar compras maiores, carne. Veio essa mudança financeiramente, que foi onde ela conseguiu limpar o nome dela, porque de fato era um nome sujo. Então o Senhor honrou nas compras dentro de casa, honrou com o sonho dela, que era o carro dela, honrou com a viagem a Israel, porque foi um milagre. Foi um milagre que ela viveu, que ela realizou. E da minha parte foi o entender também que o primeiro não é meu, o primeiro é do Senhor, sempre é do Senhor, não é para mim, é para Ele. Então, eu também comecei, eu trabalhava e trabalhava somente para pagar a minha faculdade, que o valor do meu salário, eu tirava o meu dízimo apenas e era o restante de pagar a minha faculdade. E em alguns momentos sobrava alguma coisa, que foi onde eu falei, não, eu vou ser coluna, e comecei a assumir algumas áreas da escolinha. Então, com que aquilo, Gabi, você tem R$50 para passar o mês. Não vou passar o mês, eu vou ofertar, vou entregar, o que a escolinha precisa? E comecei a me posicionar dessa forma também. E precisa, né? Precisa. Tem setores assim que não é gasto, gente, é investimento. É investimento. As crianças é investimento. Total. Isso. Total. É uma área que você está lá ajudando, né? Inclusive. Eu amo. Eu amo minhas crianças. Então, eu via muita necessidade, então eu supria aquilo que na época eu conseguia, eu ia, comprava, eu supria, precisava de outra coisa, eu ia, comprava, supria. E foi dessa forma. E vivi muitos milagres, porque do meu salário, eu só conseguia pagar a faculdade. Chegou na época de estágio, eu precisava de roupa branca, precisava de sapato branco, precisava de algumas coisas que eram exigidas, senão não podia ir. Eu falava, Senhor, e agora? Como é que eu vou comprar isso aqui? E vem, Gabi, vou te dar isso aqui. Gabi, minha mãe comprava calça, comprava blusa, moletom, porque época de frio. E aí o meu pai também via, eu falava, vou te dar um sapato. Aí vinha e me dava o sapato. E a minha irmã me deu os kits que eu precisava. Então o Senhor supria. Nunca faltou. Nunca faltou. E sempre sendo fiel no dízimo e na oferta. Sempre. Ou seja, dizimar e ofertar, muda ou não muda? Muda totalmente. É o mandamento, é o básico. Então a gente honra aquilo que o Senhor entrega, né? A gente honra o Senhor devolvendo a obediência, e o Senhor vem e fala assim, como você está obedecendo, eu vou suprir aquilo que você precisa, nos detalhes, em tudo, sempre. Isso mesmo, dona Helena. Para finalizar, dona Helena, o que você fala para essa pessoa que ainda não é um Eliaquim? Eu comecei a dizimar, não foi de ouvir pregações, foi o próprio Deus que falou para mim. Eu tenho muito que te abençoar, mas você tem que primeiro fazer para mim. E eu sempre carreguei isso. Primeiro é do Senhor. O dízimo e a oferta é do Senhor.
E não só o dízimo e a oferta, mas como você também ofertar. Pega uma oferta, um dia é pelo meu trabalho. Trabalha do quê? Eu trabalho com vendas. Eu dou a minha oferta. Uma venda, eu só tiro do fornecedor, mas o restante eu entrego no Senhor. E graças a Deus, assim, nunca faltou. Eu tenho comigo o Salmo 37, versículo 25. Isso eu carrego comigo assim, que Deus nunca me deixou, nunca me desamparou. Amém. E eu fiz um propósito com Deus em novembro de participar de a Casa Firme de todas as quartas-feiras pelo emprego da Gabi. E eu fiz novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, aí veio os projetos de conquista na oração da madrugada. E quando chegou no dia 28 de fevereiro, eu fui com a Gabi para entregar os documentos. Aí ficou um documento que a moça falou, não, você pode trazer segunda-feira, ela começa tal dia. Eu falei, não, vai ser hoje. Eu vou atrás de uma Xerox aí, não sei aonde, mas eu vou trazer hoje. E ela falou assim, você tem 20 minutos? Eu falei, mas em 20 minutos vai estar aqui o documento. Fui com a Gabi, procurei, entrei numa empresa de limpeza, falei, moça, eu te pago, imprime esse negócio aqui para mim, que a minha filha ela tem que empregar hoje. Aí eu fui lá, levei para ela, e ela começou a trabalhar. E foi o resultado das orações da madrugada que nós fizemos aqui. Amém. Amém. E eu estava devendo esse testemunho. Amém. Agora deu. Dei. Agora deu. A dona Helena, agora volto a fazer a pergunta de novo. O que você fala para essa pessoa que ainda não é um Eliaquim? Para começar, outro dia uma pessoa me perguntou o que ela doava. Eu falei, o que você quiser. Você vai no mercado, compra o que você quiser. Como o senhor falou, começa com 1 quilo. Não precisa ir lá e comprar muito e entregar. Começa de pouquinho. Faça o seu melhor. Faça o melhor. E a gente fazer para Deus não é perdido. Não. Não, nada é perdido. É o maior investimento. É o maior investimento que a gente faz, é abastecer a casa do Senhor. Porque na pandemia eu não trabalhei. Eu fiquei aqui, eu cozinhava lá na cozinha. Quando eu ia embora... Na pandemia eu não tive um salário de nada. A Maiara tinha um vale-refeição que a gente se virava com ele. Mas eu almoçava aqui todos os dias. E aí, à noite, eu levava uma marmitinha que comia a Maiara e o Juninho. E se a pessoa não doa... Não doa, não tem como levar, não tem como comer. Aqui é uma mãe, a casa de mãe. Aqui sempre tem comida. Sim, aqui sempre tem. E quem chega aqui come, almoça, janta e toma o café também. Isso mesmo. Então, começar. Basta você começar, o restante Deus vai provendo. Deus vai aumentando. Porque eu sendo uma Eliaquim aqui, na minha casa não falta nada. Amém. Meu armário está sempre cheio. E não Graças falta. Às vezes, se falta, é que eu não preciso comprar. Entendeu? Às vezes tem coisas que eu compro quando eles falam, eu quero comer isso. Eu vou lá e compro. Tudo chega no mercado, compra tudo. Compro. Hoje eu compro. E ainda pega para a igreja sempre para colocar e trazer para casa de Deus. Eu trago. E não só a manteiga que eu abasteço lá. Tem outras coisas também que eu vejo. Muitas quando a pastora assim. fala aqui para mim que precisa, aí eu trago também. Sempre mesmo. Sempre eu estou trazendo. Ou seja, pessoal, vale a pena e é necessário para um rompimento se tornar um Eliaquim. Repita comigo, pessoal. Eu sou um Eliaquim. Aquele que Deus levanta e sustenta. Deus abençoe, dona Helena. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Okay. Obrigado. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos e fale com Deus qual é a área da sua vida que hoje você decide, eu estou rompendo.
Eu vou romper porque o meu amanhecer vai chegar. Eu vou romper porque o meu amanhecer irá chegar. Qual é a área da sua vida hoje que você está decidindo, bispo? Eu estou dando um passo de fé hoje. Eu estou perdoando esta pessoa. Eu decido não mais viver por sentimentos. Eu decido não mais ser conduzido por sentimentos, ser aprisionado nessa área da minha vida. E eu decido hoje. Eu não vou mais viver assim. Bispo, ainda não dei esse passo de fé. Estou dando hoje. Eu vou me tornar este Eliaquim, essa coluna do reino. Eu quero rompimentos. Eu quero ver o meu amanhecer. Eu quero que você fale com Deus. Porque nós estamos sobre uma palavra de Isaías 54. Nós estamos sobre uma palavra de Isaías 54. Isaías 54, Isaías 54. Deus estava falando com uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos. E ele já estava falando no futuro. Vá, limpe o terreno. Alargue as tendas, enfique as estacas, estique as cordas, porque a sua família vai crescer. E nós acreditamos que este é um mês que o Senhor vai nos dar dobradamente tudo aquilo que nós derramarmos no reino. A minha vida, a minha energia, os meus filhos, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo. Decida hoje. Eu vou viver para Deus. Hoje, eu faço uma risca no chão e eu vou viver para Deus. Fala com Deus nesse momento. Fala, não, eu não vou aceitar. Não vou aceitar viver nem mais um dia do jeito que eu estou vivendo. Uma vida sem propósito. Decida hoje, eu vou viver uma vida com propósito. Porque a única coisa que vale a pena na minha vida é Jesus, é o reino, é minha família, é a igreja. Hoje, eu creio que Deus está restaurando muitas coisas. Deus está costurando hemorragias emocionais. Deus está fechando feridas que fazia você sangrar, que fazia você ficar aprisionado nessa vida. Fale com Deus, fala, meu Deus, eu preciso de Ti. Eu não vou mais viver uma vida sem visão, sem unção, sem poder, sem doação, sem entrega. Deus está fazendo algo novo aqui. E eu acredito nisso. Se encha de sonhos. E um novo espírito eu vou possuir. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. A pergunta que eu faço para você, com seus olhos fechados, eu ainda falava ontem, qual é o nome da sua paralisia?
Qual é a paralisia hoje que você está vivendo na sua vida? Você pode enumerar, você pode escrever num papel quais seriam as áreas paralíticas que você tem na sua vida. Eu creio que Deus, Ele volta a falar, Ele volta a liberar essa palavra, porque Ele quer que nós venhamos sair das macas. Tem macas que ainda mantêm o poder sobre nós. E você não pode mais aceitar que maca nenhuma tem o poder sobre você. Você tem o poder sobre as macas. Decida hoje, eu tenho poder, fala externa, eu tenho poder sobre as macas. E a maca, ela é utilizada para transportar doentes físicos, pessoas que têm problemas nos pés, pessoas que estão em coma, desmaiadas, sofreram um grave acidente. E eu creio que Deus está nos mostrando hoje que tem áreas na nossa vida que ela precisa ser totalmente curada. Como na semana retrasada, ou melhor, no mês passado, eu falava sobre isso, sobre Salmo 78, 29. Deus vai entregar tudo o que pedimos. Deus entregou tudo o que eles pediram numa bandeja. Eu pedi para pegar uma maca, bota a maca aqui, ó, pode botar a maca aqui, ó. E como algo profético, você vai escrever quais áreas paralíticas na sua vida. Essa maca aqui estava ali na enfermagem. Eu quero que você escreva quais as áreas paralíticas na sua vida. Eu quero que você deixe nessa maca. Porque a partir de hoje nós não vamos viver mais uma vida paralítica, paralisada. E a maca, o que a maca representa, pessoal? O que a maca representa? A maca representa a prova. A maca é a prova material da sua vitória. É o seu memorial, a prova que serve para autenticar e comprovar que você já foi um paralítico, mas você não é mais. E o que pode representar uma maca na sua vida? Um nome sujo, uma dívida que parece que será impagável, algo que você não vai conseguir pagar, uma humilhação, um exame médico que comprova que você já utilizou, já teve este problema, mas a maca se tornou um memorial para aquele paralítico. Amém, pessoal? Então, no final, ele pegou aquela maca e deixou só no canto da parede, porque ele nunca mais utilizou aquela maca. E eu creio que nós nunca mais vamos utilizar macas. Nós nunca mais vamos utilizar situações, Situações que hoje é como uma bengala na nossa vida. Uma maca, eu preciso ser carregado. Eu não vou mais ser carregado. Eu não vou mais ser carregado, mas eu vou carregar a partir de hoje. Eu não aceito mais ser um paralítico. Você não pode mais aceitar ser um paralítico financeiro. Você vai pegar essa área, essa situação que representa essa área na sua vida, você vai rasgar esse problema, vai escrever no papel áreas da sua vida que eu não aceito mais levar, Eu vou deixar neste mês, eu vou deixar nessa semana, eu não vou mais ser este paralítico nesta área da minha vida. Não serei mais um endividado, não serei mais um desempregado, não vou mais ter um nome sujo, eu vou me tornar um grande Eliaquim, uma grande coluna, um grande Jiré para a obra de Deus. E essas macas hoje,
problema no seu casamento, problemas na sua família, vai se tornar um memorial na sua vida. Você vai olhar, você vai deixar lá. E aqueles que perguntaram, você vai falar, um dia eu fui assim, não sou mais. Um dia eu tive esse problema, não tenho mais. Eu já fui carregado, mas hoje eu carrego. Eu já fui o paralítico, mas hoje eu estou levando paralíticos. Eu não vou ser mais carregado. Eu quero que você tome essa decisão hoje. E deixa aqui, depois, essa situação que representa que nós estaremos orando nessa madrugada. Nós estaremos apresentando essa área paralítica na tua vida. Como essa palavra veio, eu falei, não, eu adoro o ato profético, vocês sabem disso. Então, eu quero que você deixe, escreva no papel. Pega um papel agora, pode escrever, pode escrever. Escreva qual é a área da sua vida. Aqui tem papel e caneta, quem não tiver. Qual é a área da sua vida, você vai escrever qual é a área da sua vida que ela está paralítica. No seu espiritual, no seu emocional, no seu financeiro, no seu conjugal, qual é a área da sua vida que está paralítica hoje? A partir de hoje, pela fé, eu vou deixar no lugar aonde ela deve estar, na maca, eu não vou levar comigo. Eu não vou levar essa área na minha vida. Eu quero que ao final, você deixe aqui que nós estaremos orando e apresentando a Deus em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você, pode ser que demore um pouquinho, eu quero que antes nós venhamos orar sobre isso e orar também sobre os Eliaquins. E antes de você ir embora, você vai deixar aqui nessa maca e nós estaremos orando nessa madrugada. Então, convoca os Eliaquins para vir aqui na frente, né? Porque pode ser que demore um pouquinho, depois você vai ter mais tempo para escrever. Então, por favor, vamos orar, vamos fazer o nosso clamor agora e traga aquilo que representa a sua área financeira, aquilo que representa o seu problema. Você fala, bispo, eu não sou um Eliaquim ainda, mas eu quero me tornar hoje, que seja com 1 quilo de café, 1 quilo de açúcar, eu não sei, mas eu vou hoje me tornar um Eliaquim. Eu convoco você até a frente para nós estarmos orando, realizando este clamor, porque eu creio, Deus ele vai restaurar áreas paralíticas da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Seja específico depois, pessoal, no papel. Olha, esta área, esta situação, eu não aceito mais. Vou deixar aqui. E assim, acabou. Acabou. Se você quiser, você pega até rasga. Pode rasgar. Fala, bispo, que eu estou até rasgando de maneira profética. Eu não vou levar mais esse problema na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos falar com Deus nesse momento. Segure aquilo que representa a sua vida financeira e vamos apresentar ao Senhor. E eu creio em respostas e definições já nesta segunda-feira, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, neste momento e nós apresentamos, Senhor, nós apresentamos a cada situação, a cada problema, meu Deus, que hoje, Senhor, meu Deus, está roubando a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, aquilo, meu Pai, que está impedindo a tua operação. Nós, meu Pai, apresentamos ao Senhor e nós declaramos que situações que hoje, meu Deus, está roubando a nossa vida, nos endividando, roubando a paz, a alegria, o sono, meu Deus, roubando a nossa força, roubando a nossa capacidade de se movimentar, a capacidade de se mover, a capacidade de andar. Eu oro, meu Pai, e apresento a vida de cada Eliaquim, e eu declaro, meu Pai, áreas paralíticas, áreas doentes, áreas paralíticas, sendo, meu Pai, curadas
curadas. Eu declaro o nosso povo andando, eu declaro o nosso povo andando, o nosso povo prosperando, o nosso povo crescendo. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo, eu consagro o nosso povo, eu declaro, meu Pai, áreas paralíticas, áreas doentes, áreas paralíticas, áreas doentes, eu declaro curada, livre de todas as áreas paralíticas da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo, eu declaro o nosso povo andando, áreas doentes não vão fazer mais parte da vida do nosso povo, eu declaro áreas paralíticas curadas, eu declaro, meu Pai, que toda paralisia, meu Deus, eu declaro cura, libertação, eu declaro, meu Pai, que situações que estão paralisadas, que estão bloqueadas, estão doentes, eu declaro, meu Pai, curado, meu Pai, restaurado, liberto, livre, negócios fechados, negócios milionários, bilionários assinados, eu abençoo o nosso povo, eu consagro o nosso povo, eu declaro, meu Deus, que áreas paralíticas doentes, meu Deus, não vão fazer mais parte da vida do nosso povo, eu declaro, meu Pai, áreas paralíticas e doentes não farão parte, não vão mais fazer parte da vida do nosso povo, eu declaro cura, libertações, eu declaro, meu Pai, libertação, as áreas paralíticas, meu Pai, que todos os pedidos, todas as áreas que foram apresentadas, os problemas que foram deixados, eu declaro, meu Pai, essa situação, meu Deus, resolvida, sanada, eu declaro o nosso povo restaurado, o nosso povo livre, o nosso povo restaurado, o nosso povo livre, eu abençoo, meu Deus, e declaro áreas paralíticas, meu Deus, curadas, livre, eu declaro o nosso povo andando, caminhando, correndo, vencendo, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo, meu Deus, a cada ele aqui, eu declaro áreas paralíticas encerradas hoje aqui, eu declaro o nosso povo andando, caminhando, correndo, eu declaro o povo correndo financeiramente, o nosso povo andando, dando pulos, dando saltos, eu declaro o nosso povo curado, livre, liberto, abençoado, em o nome do Senhor Jesus, eu declaro áreas paralíticas, eu declaro áreas doentes, saradas, curadas, eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus, eu abençoo e declaro que todas as áreas paralíticas, eu declaro curadas, sanadas, eu abençoo, meu Pai, a vida do nosso povo, eu declaro áreas paralíticas, curadas, eu abençoo e declaro, meu Deus, o nosso povo correndo financeiramente, correndo, voando, andando, meu Deus, caminhando em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, meu Pai, declaro áreas paralíticas, curadas, saradas, eu declaro o nosso povo andando, o nosso povo caminhando, o nosso povo andando, caminhando, andando, caminhando, andando, caminhando, eu abençoo, meu Pai, o nosso povo e declaro o nosso povo andando, caminhando, o nosso povo curado, sarado, abençoado em nome do Senhor Jesus, eu declaro o nosso povo curado, sarado, abençoado em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma prosperidade, uma abundância, uma visão, meu Deus, discernimento, sabedoria, conhecimento, meu Deus, poder, visão, eu abençoo, meu Pai, o nosso povo, eu declaro áreas, meu Deus, doentes, meu Deus, áreas paralíticas, saradas, curadas, eu abençoo em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, meu Pai, declaro áreas paralíticas, curadas, eu declaro o nosso povo andando, caminhando, prosperando, eu abençoo a sua vida e aonde você tocar, prosperará, aonde você pisar, portas serão abertas, eu abençoo, meu Deus, o nosso povo e declaro aonde o nosso povo tocar, aonde o nosso povo pisar, prosperará, crescerá, eu declaro crescimento e abundância, crescimento e abundância, eu declaro crescimento e abundância, eu declaro crescimento e abundância, eu declaro crescimento e abundância, meu Deus, eu declaro crescimento e abundância, meu Pai, aonde o nosso
nosso povo tocar, aonde o nosso povo, meu Pai, pisar, prosperará, 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 prosperará. Eu declaro prosperidade, crescimento, abundância, crescimento, abundância, crescimento, abundância, que o nosso povo prospere, cresça. Eu abençoo, meu Pai, declaro prosperidade, crescimento, abundância, crescimento, abundância. Eu abençoo, meu Pai, consagro e declaro crescimento, abundância, crescimento e abundância em todas as áreas doentes. Prosperará, prosperará, vai caminhar, vai crescer, vai prosperar, frutificará, frutificará. Eu abençoo e consagro o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, áreas, meu Pai, doentes, prosperando, crescendo, avançando, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, declaro áreas doentes, nosso povo curado, sarado, livre, abençoado, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, crescimento, abundância, crescimento e abundância. Meu Deus, eu declaro áreas paralíticas, meu Pai, saradas, curadas. Eu declaro o nosso povo andando, o nosso povo caminhando, o nosso povo andando, o nosso povo caminhando, o nosso povo andando e caminhando para a glória de Deus. Eu abençoo, meu Pai, e declaro, meu Pai, o nosso povo crescendo, abundando, vencendo, rompendo, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, consagro o nosso povo. Eu abençoo o nosso povo, declaro prosperidade e abundância, prosperidade e abundância, meu Deus, nosso povo prosperando, vencendo, rompendo, meu Pai, o nosso povo caminhando, o nosso povo andando. Eu consagro o nosso povo, eu abençoo o nosso povo, eu declaro o nosso povo crescendo, rompendo, prosperando, meu Deus, o nosso povo prosperando, o nosso povo crescendo, andando, áreas paralíticas andando. Eu declaro, meu Pai, meu Deus, o fim de áreas paralíticas na vida do nosso povo. Eu declaro o fim de áreas paralíticas na vida do nosso povo. Receba cura, receba libertação, receba cura, receba libertação total de áreas paralíticas, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro, eu abençoo, meu Pai, e declaro áreas paralíticas, meu Deus, sendo saradas, sanadas, e o nosso povo andando, o nosso povo caminhando, o nosso povo rompendo, vencendo. Eu declaro, meu Pai, um novo amanhecer, eu declaro um novo amanhecer, eu declaro rupturas hoje aqui, rupturas hoje aqui, rupturas hoje aqui, e um novo amanhecer, meu Deus, se iniciando na vida do nosso povo, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro e abençoo, meu Deus, o nosso povo. Eu declaro o nosso povo rompendo, crescendo, abundando. Eu abençoo, meu Deus, aqueles que estão pela transmissão, aqueles, meu Deus, que estão, meu Deus, esperando, aguardando, buscando respostas. Eu declaro, meu Pai, que as áreas paralíticas hoje está sendo encerrada no Ministério Mudança de Vida. Não há mais paralisias aqui, não há mais paralisias. Receba a sua cura, receba a sua libertação. Comece a andar, comece a caminhar, comece a correr, que nunca mais você será carregado. A maca não tem mais poder sobre nós, a maca não tem mais poder sobre nós, a maca não terá mais poder sobre nós. Eu declaro a maca sendo colocada nos armários, ela nunca mais será usada no Ministério Mudança de Vida, em o nome do Senhor Jesus. Mantenham seus olhos fechados, mantenham seus olhos fechados. A bispa, hoje, ela trouxe uma palavra. É uma palavra, coloca para mim, a palavra, acho que é Romanos 5,17. 5,17, Romanos 5,17.
Pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão. Repita comigo: imensa, provisão, da graça. A bispa nos trouxe essa palavra hoje e ela disse: diga à igreja que de uma maneira inexplicável dívidas sumirão. Pessoas endividadas aqui hoje. Deus vai mandar uma imensa provisão para você. Pessoas endividadas. Pessoas endividadas. Até o fio do cabelo, o nome sujo. Deus está nos dando uma imensa provisão da graça. Deus está nos dando, e ela disse: diga para a igreja e peça para ela crer. Nosso povo creia. Porque de uma maneira inexplicável, acordos, dívidas, situações serão resolvidas. De maneira inexplicável, nomes serão limpos. Deus vai resolver situações antigas, nome sujo por uma vida. O povo do Ministério Mudança de Vida não terá mais nome sujo. Nessa igreja será proibido o nome sujo, porque Deus vai limpar os nomes aqui. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro o seu nome, as suas dívidas sendo sanadas, sendo pagas, sendo resolvidas. Eu não sei de que jeito, eu não sei por onde vai vir, mas eu sei que a imensa provisão da graça vai chegar. E a dádiva da justiça, repita comigo, reinarão em vida. Eu vou reinar em vida. Não será. Não será na glória. Deus está falando para você que você vai reinar nesta terra. Você foi chamado para reinar. Reinarão em vida por meio de um único homem. Repita comigo: Jesus Cristo. Reinarão em vida. Fala, eu vou reinar em vida. Pela fé estou reinando em vida. Já estou reinando em vida. Eu sou filho do rei. Eu sou herdeiro. Eu creio nisso. Creia. Fala com Deus nesse momento. E agradeça a Deus pela imensa provisão. O Senhor está te enviando uma imensa provisão. Enquanto você está aqui, Deus já está te mandando a imensa provisão. Deus já está te mandando a imensa provisão. Eu quero nesse momento, eu quero que você estenda a sua mão para a direção que você quer imensa provisão agora. Estenda a tua mão e declara esta área, nessa empresa, este cliente, no banco. Eu não sei aonde você precisa da imensa provisão, mas Deus está quitando dívidas. Declara, a imensa provisão está chegando. Declara essa área, esse lugar. Qual é o endereço? Qual é o nome do lugar? Deus está mandando a imensa provisão. Deus está mandando a imensa provisão. Deus está mandando a imensa provisão. Estenda suas mãos e declara: Deus está mandando ali a imensa provisão. Em o nome do Senhor Jesus, a imensa provisão chegou. Eu vou reinar em vida. Eu creio. Eu creio. Creia. Aonde você estiver, você que está pela transmissão, creia. Aponte para a direção onde você precisa. Bota a mão. Declara: Deus está mandando. Romanos 5,17. Eu reinarei em vida. A imensa provisão chegou por meio de um único homem, Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus, eu creio.
Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, nosso povo. E antes de nós finalizarmos, dê a mão para essa pessoa que está ao seu lado e vamos realizar a oração da concordância aqui. Meu Deus, meu Pai, um só Espírito, um só propósito. Nós juntos, como uma família que somos. Meu Deus, eu creio. O Senhor está nos dando vitórias hoje aqui. Eu sei que nomes estão sendo limpos. Maneira inexplicável, nós veremos os nomes sendo limpos. Deus está limpando o seu nome. E eu concordo. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro, eu abençoo a sua vida. E eu declaro a imensa provisão hoje na sua vida. Eu declaro que a maca não tem mais poder sobre você. Você está levantando dessa vida paralítica hoje. Declare com o seu irmão. Declare que o seu irmão hoje acabou o tempo de paralisia. Hoje você está andando essa área. Você não vai mais ficar sentado na maca. Você vai carregar a maca. Você não vai mais ficar sentado na maca. Você vai carregar a maca. Em o nome de Jesus. Eu concordo com cada oração. E eu declaro vitórias. Portas abertas. Eu declaro vitória. Porta aberta. Resposta, provisão. Eu abençoo a sua vida. Eu concordo com as suas vitórias. E eu declaro que hoje, nesse dia 9 de junho, o Senhor está abrindo portas hoje aqui. O Senhor está te mandando a sua imensa provisão. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado. Obrigado. Você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer: meu Deus, obrigado pela minha vitória. Obrigado porque o povo, ele esperava. O povo esperava o maná. Quando chegava, meu Deus, que o Senhor hoje, meu Pai, venha nos entregar aquilo que nós estamos buscando. E a partir de hoje, meu Deus, nós não vamos mais baixar as nossas mãos espirituais. A nossa vida espiritual estará sempre, meu Pai, esticada, levantada. Meu Deus, mesmo na dor, mesmo, meu Pai, no cansaço, nós estaremos, meu Pai, com os nossos braços esticados, as nossas mãos erguidas, porque esse é o mês, meu Pai, do crescimento abundante. O crescimento dobrado, e o Senhor vai nos entregar o crescimento dobrado. O Senhor vai nos entregar, meu Pai, o Senhor vai nos entregar o nosso crescimento dobrado. Eu creio, eu abençoo, eu consagro a sua vida e declaro a sua vitória. Pela fé, chegou em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós chamamos e nós te agradecemos demais em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo
como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.